Oração e adversidades. Continuação. Minha primeira mensagem por auxílio divino passou a ser entoada ao longo de milhões de quilômetros no espaço em 1869 e trouxe alívio ao meu coração atribulado. Mas, graças a Deus, tenho recebido muitas respostas agradáveis e úteis ao longo dos últimos 50 anos. Imagino que o comércio dos céus entraria em falência se eu não soubesse escutar frequentemente, desde que aprendi como pedir e como receber. H.W. Odd. No Novo Testamento há 3 palavras usadas para abranger dificuldades. São elas tribulação, sofrimento e aflição. Palavras que se diferem de alguma forma, todavia cada uma delas pode significar adversidades. Nosso Senhor advertiu os discípulos de que esperassem por tribulações nesta vida, ensinou-os que a tribulação pertence a este mundo e que eles não poderiam escapar disso, que eles não viveriam aqui em um mar de rosas. Quão difícil é aprender esta simples e clara lição: neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo, em João 16:33. Este é o encorajamento. Assim como ele venceu o mundo e suas tribulações, os discípulos fariam o mesmo. Paulo ensinou a mesma lição ao longo do seu ministério, fortalecendo os cristãos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo-lhes que é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Atos 14:22. Ele sabia disso por experiência, pois sua jornada não fora leve nem florida. Ele usa a palavra sofrimento para descrever as adversidades da vida, na passagem reconfortante na qual contrasta as tribulações da vida com a futura glória celeste, que será a recompensa aos que suportarem pacientemente as aflições da providência divina. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Romanos 8:18. É ele quem fala das aflições que vêm ao povo de Deus neste mundo, considerando-as leves se comparadas com o peso da glória que aguarda todos os que são submissos, pacientes e fiéis nas adversidades, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. 2 Coríntios 4:17. Contudo, as aflições do presente somente funcionam nosso aprendizado à medida que as compartilhamos com Deus em oração. Como Deus trabalha por intermédio da oração, é apenas por esse meio que Ele executa seus maiores planos em nós. Sua providência age com grande eficácia nas pessoas de oração. Estas conhecem a utilidade das dificuldades e o propósito da graça de Cristo. A maior utilidade da adversidade manifesta-se àqueles que mais se rebaixam diante do trono. Paulo, ao encorajar a paciência na tribulação, conecta-a diretamente com a oração, pois esta por si só nos dá condições de ser pacientes para quando vem a tribulação. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Romanos 12:12. Aqui o apóstolo alia a tribulação à oração, mostrando sua relação íntima, bem como o valor da oração no desenvolvimento e cultivo da paciência na tribulação. De fato, não há como demonstrar paciência durante as dificuldades, a não ser que esta seja garantida por meio da oração constante e imediata. É na escola da oração que aprendemos a ter paciência e a praticamos. A oração nos leva a um estado de graça no qual a tribulação não é apenas tolerada, mas no qual há sobre ela um espírito de regozijo. Ao mostrar os benefícios da justificação, Paulo diz em Romanos 5:3-5. Também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para desenvolvermos perseverança, e a perseverança produz caráter aprovado, e o caráter aprovado fortalece nossa esperança, e essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com seu amor. Que sequência de benevolência divina é demonstrada por meio das tribulações! Sucessivos passos que levam a um maior estado da experiência religiosa. E frutos ricos que resultam até mesmo de uma dolorosa tribulação. Da mesma forma temos as palavras de Pedro, em sua primeira epístola, em sua fervorosa oração aos cristãos, para os quais escreve:
mostrando-nos que o sofrimento e o estado supremo da graça estão intimamente ligados e sugerindo que por meio do sofrimento somos levados às mais elevadas regiões da experiência cristã. Deus, em toda a sua graça, os chamou para participarem de sua glória eterna por meio de Cristo Jesus. Assim, depois que tiverem sofrido por um pouco de tempo, Ele os restaurará, os sustentará e os fortalecerá, e os colocará sobre um firme alicerce. 1 Pedro 5:10. É no fogo do sofrimento que Deus purifica seus santos e os leva aos lugares mais altos. É na fornalha que a fé e a paciência são testadas, onde são desenvolvidas todas as ricas virtudes que compõem o caráter cristão. É no passar por águas profundas que Ele mostra quão próximo pode estar dos que oram e creem. É preciso fé de alto nível e de uma experiência cristã acima da média da religião destes dias para considerar como alegria o fato de ser chamado a passar por tribulações. O maior objetivo de Deus ao lidar com seu povo é desenvolver o caráter cristão. Ele procurar gerar em nós as ricas virtudes pertencentes ao nosso Senhor Jesus Cristo. Procura nos fazer parecidos consigo mesmo. Ele não quer que façamos muitas obras. Ela não é grandeza. É a presença em nós de paciência, mansidão, submissão à vontade divina e oração que leva todas as coisas até Ele. Deus procura criar em nós sua própria imagem. E as adversidades tendem a fazer isso conosco, pois esse é o fim e o objetivo das aflições. Essa é a obra. É a tarefa que devemos executar. Não se trata de um incidente da vida, mas algo que tem um propósito em vista, assim como há um todo-poderoso planejador por trás, que faz das adversidades um agente que traga à tona os melhores resultados. O escritor da Epístola aos Hebreus nos dá uma perfeita definição de dificuldade, de forma compreensiva, clara e digna de ser estudada. Temos aqui castigo, outra palavra para aflição, vinda da mão de um pai, mostrando que Deus está em todos os eventos desoladores e tristes da vida. Aqui está sua natureza e gracioso propósito. Não se trata de punição no significado literal da palavra, mas sim dos meios que Deus emprega para corrigir e disciplinar seus filhos ao lidar com eles. Assim temos a evidência de sermos seu povo, a presença do castigo. O fim supremo é que sejamos participantes de sua santidade, que é outra forma de dizer que o processo disciplinar de Deus tem por fim nos conformar à sua imagem. Que encorajamento saber que o castigo não é evidência de ira ou descontentamento da parte de Deus, mas sim a grande prova de seu amor. Leiamos toda a definição desse importante assunto. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele dirige a vocês como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama, e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina, Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim legítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Hebreus 12, 5-11. Assim como a oração é variada em sua abrangência, fazendo parte de tudo, assim também as adversidades são variadas em seus usos e propósitos. Algumas vezes é necessário passar por dificuldades para chamar a atenção, deter os homens em sua vida agitada, acordá-los para sua impotência e para suas necessidades e pecados. Foi preciso que o rei Manassés fosse preso com ganchos e levado a uma terra distante, submetido a grande dificuldade, para então acordar e ser trazido de volta para Deus. Foi assim que ele se humilhou e clamou ao Senhor.
O filho pródigo era independente e autossuficiente em sua prosperidade, mas, quando o dinheiro e os amigos se acabaram, e ele começou a passar necessidade, foi então que caiu em si e decidiu retornar para a casa do pai, com oração e confissão em seus lábios. Muitos homens que se esqueceram de Deus foram capturados, o que causou a revisão de seus caminhos e os levou a se lembrar de Deus e orar na tribulação. A dificuldade é uma bênção quando completa essa obra nos homens. É por esse motivo e outros que Jó disse: como é feliz o homem a quem Deus corrige, portanto, não despreze a disciplina do Todo-Poderoso. Pois ele fere, mas trata do ferido, ele machuca, mas suas mãos também curam. De 6 desgraças ele o livrará, em 7 delas você nada sofrerá. Jó 5:17-19. Outra coisa precisa ser mencionada. As dificuldades tornam a terra indesejável e faz o céu se revelar abundante no horizonte da esperança. Há um mundo ao qual nunca chegam as dificuldades. Mas o caminho da tribulação leva a esse mundo. Os que estão lá chegaram através da tribulação. Que mundo temos diante dos nossos ansiosos olhos, apelando para nossa esperança, como um furacão varrendo a tristeza diante de nós? Ouço o que diz João, sobre isso e sobre os que estão lá: quem são estes que estão vestidos de branco e de onde vieram? Respondi: Senhor, tu o sabes. E ele disse: estes são os que vieram da grande tribulação, que lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. E Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Apocalipse 7:13, 14 e 17. Ali eu banharei minha alma cansada em mares de descanso celestial. Não haverá nenhuma onda de tribulações em meu sereno peito. Ó filhos de Deus, que têm sofrido, que foram duramente provados, cujas experiências de dor têm frequentemente levado a um espírito quebrantado e a um coração dilacerado, alegrem-se. Deus está em todas as dificuldades, e Ele fará que tudo coopere para o bem, se forem pacientes, submissos e eficazes em oração.